Hoje nós vamos continuar a nossa série de pregações, Eu Tenho Fé. E hoje nós vamos falar sobre coragem, a coragem da fé. E nós vamos meditar no texto que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 11, e vamos ler hoje os versículos 23 a 29. Vamos aprender um pouquinho aí da história de Moisés, servo do Senhor. Hebreus, capítulo 11, versículos 23 a 29. Eu quero orientar também os irmãos que abram as suas Bíblias, abram em outro celular ou na Bíblia de papel, para que você possa acompanhar em sua casa. Eu vou trazer aqui o texto nos slides, mas eu peço que deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos retornar no texto. O que importa é que a palavra do Senhor fale. Então eu irei apenas esclarecer algumas coisas do texto e deixarei que o próprio Senhor, por meio da sua palavra, fale a cada coração. O texto diz o seguinte: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar mais uma vez, queridos? Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, nós te louvamos pela tua palavra que é sempre viva e eficaz, por essa instrução maravilhosa, o exemplo de Moisés, o exemplo da sua graça na vida de Moisés. Muito obrigado por esse texto e aplique-o em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, há uma frase do A.W. Tozer, é uma frase que está sendo compartilhada bastante por alguns pastores, e uma frase que faz todo sentido ser compartilhada no momento que nós estamos vivendo. A frase é a seguinte: um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. De fato, essa frase é verdadeira. Nós vivemos dias em que o mundo está assustado. E nós, enquanto igreja do Senhor, crentes no Senhor Jesus Cristo, precisamos ter coragem. Agora, o que essa frase não significa? Certamente essa frase não significa imprudência. E muito menos tentar a Deus com uma confiança insensata e pecaminosa. Muitas pessoas acham que a coragem é imprudência, e não é. Nós cristãos precisamos sim sermos prudentes em meio a uma pandemia, precisamos tomar os cuidados básicos, não há nenhum problema em seguir as normas sanitárias, nós precisamos ser prudentes e dar o exemplo. Agora, então, o que significa uma igreja corajosa em um mundo assustado? Significa que essa coragem para o cristão está no seu confiar e descansar em Deus e continuar cumprindo o propósito do seu chamado, mesmo em tempos de grande tribulação e sofrimento. Nós muitas vezes vemos cristãos abdicando daquilo que Deus
deu a eles daquilo que Deus chamou eles, deixando o seu chamado de lado, porque estão assustados. E nós não podemos fazer isso, nós precisamos confiar e descansar. Temos que tomar os cuidados, sim, mas precisamos confiar que o nosso Deus está conosco todos os dias. E se Ele quiser é Deus, e se Ele não quiser, Ele também é Deus. Como Danilo já falou para nós, nós precisamos tomar cuidado com o medo, com o ficar amedrontado. Por 2 vezes no texto que nós lemos hoje, a palavra amedrontado aparece, mostrando que Moisés e também os seus pais não ficaram amedrontados diante das circunstâncias. E é isso que é ser corajoso, é confiar e descansar no Senhor e não deixar que o medo nos consuma e nos controle. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Vamos voltar ao contexto, e hoje eu modifiquei algumas coisas que eu já havia trazendo aos irmãos, e eu gostaria de relembrar e acrescentar algumas informações. Primeiramente, os hebreus, essa carta é direcionada a hebreus, a judeus da 2ª geração de cristãos, e esses hebreus estavam sendo tentados a abandonar a fé, devido a perseguições e devido à demora da vinda de Cristo. Havia um certo consenso naquela época que Cristo viria viria imediatamente naquele século ainda. Sim, Jesus vem logo, mas foi da vontade de Cristo demorar algum tempo. É o tempo do chamado do Evangelho, esse tempo que nós estamos vivendo. E já estamos há 2000 anos da sua primeira vinda e Jesus está voltando, como vimos na semana passada. Logo voltará, talvez neste século, talvez nessa geração, talvez daqui mais 2000 anos. Nós não sabemos a vontade de Deus, mas devemos esperá-lo como se Ele estivesse vindo agora. Porque a palavra do Senhor diz para nós vigiarmos e orarmos, porque o nosso Senhor virá como um ladrão. Então esses cristãos que esperavam o retorno de Cristo no primeiro século, estavam se desanimando por causa das perseguições. E uma coisa que eu não havia dito antes, é que alguns judeus descrentes, judeus que não creram no Senhor Jesus Cristo e continuaram no judaísmo, esses judeus incitados pelo inimigo, lá em Apocalipse eles são chamados de sinagoga de Satanás. Então são movidos pelo inimigo, por Satanás, incitados pelo inimigo, estavam perseguindo os cristãos hebreus para que abandonassem a fé cristã. Então os próprios judeus estavam perseguindo os judeus que creram em Cristo, estavam difamando, estavam denunciando eles para as autoridades romanas, e os romanos perseguiam, matavam, queimavam vivo, porque culparam os cristãos de terem colocado fogo em Roma. Então era uma situação de calamidade, muita perseguição. O primeiro século, segundo, terceiro, quarto século da era cristã, existiram muitas perseguições. Os cristãos foram perseguidos e a igreja cresceu. Isso é maravilhoso. Sempre quando os cristãos são perseguidos, passam por tribulação, a igreja cresce. Eu vi uma reportagem essa tarde que os cristãos na China que estão sendo presos, estão sendo motivados pela prisão à pregação do Evangelho, e o Evangelho na China está crescendo. Eles estão sendo julgados na cadeia, e isso é motivação para os outros pregarem o Evangelho. Tem muita gente que acha que perseguição ofusca o Evangelho. Ao contrário, perseguição faz o Evangelho crescer. E esses cristãos estavam sendo perseguidos. Então o autor de Hebreus, ele escreve não tentando buscar o cristão falso, aquele que se desviou, aquele que nunca mais vai voltar, o apóstata da fé. Apóstata é um termo que nós utilizamos para designar alguém que abandonou a fé e não vai voltar mais. Não, ele escreve essa carta para motivar o cristão, o verdadeiro cristão, que por causa das perseguições estava desanimado. É uma realidade na vida dos cristãos. Nós podemos sim desanimar. Então eles estavam desanimados. E essa carta é escrita para motivar os cristãos a permanecerem firmes na fé. Esse é o tema geral dessa carta: perseverança na fé, por causa de Cristo, porque Cristo é superior a tudo. Então eles deveriam perseverar, crendo nas
promessas do Senhor Jesus Cristo, mesmo que essas promessas parecem ser demoradas. E aí, no capítulo 11, ele traz vários exemplos de homens e mulheres do Antigo Testamento, exemplos de fé. Ele está trazendo esses exemplos porque ele está falando a judeus. Inclusive, ele não diz muita coisa da história dessas pessoas, porque se ele está falando a judeus, aqueles judeus já conheciam o Antigo Testamento, aqueles judeus já tinham aprendido a palavra de Deus, era a história deles, a história de como a nação de Israel havia se tornado aquilo que era. Então ele resgata esses personagens que foram notáveis pela fé. E isso é importante, meus irmãos. Na semana passada eu falei o grande Abraão, em uma parte do sermão. E é muito importante os irmãos entenderem que não existe nada de grande em Abraão, a não ser a graça de Cristo nele. Ele é notável pela sua fé, porque é Deus que o faz notável. E da mesma forma os outros irmãos que nós estamos aprendendo aqui. E aqui ele vai trazer o exemplo de Moisés. E hoje nós vamos aprender o exemplo corajoso de Moisés. Por isso o tema dessa noite é coragem da fé. E pensando então em coragem da fé, nós vamos ver 3 pontos aqui. E esses pontos nós vamos colocar 5 eventos. Nos versículos 23 a 29, o autor conta 5 eventos, 5 ocasiões da vida de Moisés. Então nós vamos preencher aqui nesses 3 pontos os 5 eventos. Eu vou colocar aqui no slide de maneira didática. E o primeiro ponto é que Moisés teve coragem de não ficar amedrontado. E a coragem da fé é uma coragem de não ficar amedrontados. E isso nós vemos aí no versículo 23 e no versículo 27. Eu vou ler apenas o 23 por enquanto. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. O primeiro evento que nós temos aqui é a fé, não necessariamente a fé de Moisés. Ele vai falar sobre a fé de Moisés daqui a pouco, mas ele inicia falando sobre a fé dos pais de Moisés. E ele diz que pela fé, os pais de Moisés, sem medo, sem ficarem amedrontados, esconderam Moisés. O que está acontecendo aqui? A história de Moisés está registrada no livro de Êxodo, 400 anos depois da história dos patriarcas. José, capítulo 22 termina da história de José. José então foi para o Egito e levou toda a sua família para o Egito para suprir uma fome que teve ali na terra de Canaã. E ali os israelitas passaram 400 anos. E levantou um faraó que não conhecia José. E esse faraó então passou a escravizar os israelitas para servos para suas construções. E os israelitas foram escravizados e sofriam por causa disso, começaram a clamar ao Senhor 400 anos depois. Na época então que Moisés nasce, os israelitas não apenas sofriam pela escravidão, mas sofriam uma perseguição, porque eles estavam crescendo e os egípcios tiveram medo deles. Medo de haver uma guerra e os israelitas tomarem a terra do Egito contra eles. Então Faraó baixou um decreto dizendo que toda criança deveria ser morta, toda criança homem, todo macho deveria ser morto, as parteiras deveriam jogá-las no rio Nilo. Olha só que terrível. E então nasce Moisés. E Moisés, ele nasceu nessa situação, e ele deveria ser morto, filho homem de sua família, mas os seus pais não mataram. E segundo o texto, por quê? Porque viram que Moisés era formoso. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 20, no sermão de Estevão, Estevão diz assim: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus.
A formosura de Moisés não era meramente uma beleza física, mas era uma formosura aos olhos de Deus. Os seus pais tiveram um discernimento espiritual. A gente não sabe o que de fato foi esse discernimento. Há uma tradição rabínica que diz que um anjo apareceu aos pais e falou que este seria o libertador do povo do Egito. Mas isso não está na Bíblia. O que nós sabemos é que eles viram que Moisés era formoso aos olhos de Deus, e tiveram fé no Senhor. E então não deram essa criança para a morte, mas esconderam essa criança. Esconderam por 3 meses. E quando essa criança já estava fazendo barulho grande, não estava conseguindo mais escondê-la, eles fizeram um cesto e colocaram esse cesto calafetado no rio Nilo, com Moisés dentro. E então Moisés desceu o rio Nilo, e de repente quem estava tomando banho à margem do rio Nilo era a filha de Faraó. E viu esse cesto, pediu para trazer esse cesto, e quando viu essa criança, ela não entregou essa criança à morte, mas ela adotou essa criança como filho dela. Olha como que Deus está agindo numa divina providência na vida de Moisés. O que é interessantíssimo é que a sua irmã, a irmã de Moisés, acompanhou aquele cesto. E quando então a filha de Faraó pegou aquele cesto, a irmã se apresentou e perguntou se ela não precisaria de uma cuidadora. E então a filha de Faraó contratou a mãe de Moisés para cuidar de Moisés. E Moisés foi criado pela sua própria mãe. E quando adulto, então foi dado à filha de Faraó para aprender a ciência do Egito. Moisés, ele teve 2 criações. Ele foi criado nos preceitos judaicos, aprendeu a palavra do Senhor, aprendeu a fé cristã. Isso é importantíssimo para tudo mais que nós vamos ver aqui. E ele também aprendeu a ciência egípcia, o conhecimento egípcio, inclusive era letrado, e nós louvamos a Deus por isso, porque ele escreveu os 5 primeiros livros das Escrituras Sagradas, certamente por causa da sua formação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pela fé, eles não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. As Escrituras, meus amados irmãos, nos ensina obediência às autoridades, desde que essas autoridades sejam fiéis ou não nos incitem ao pecado. A obediência às autoridades não é uma obediência cega. Se é contra a palavra de Deus, nós não devemos obedecer. E se nós obedecermos, nós vamos estar pecando por idolatria, pecando por falta de coragem, por covardia. Então nós precisamos nos manter firmes à palavra do Senhor. Então eles não tiveram medo do decreto, e eles guardaram, ocultaram Moisés, e Deus abençoou dessa forma. Agora é interessante que o mesmo acontece com Moisés. Lá no versículo 27, e aqui é o 3º evento que aparece no texto, eu coloquei aqui no mesmo ponto, o 1º e o 3º evento. Lá no versículo 27, tem uma situação que Moisés também não ficou amedrontado. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera, com a ira do rei. Antes permaneceu firme com quem vê aquele que é visível. Quando nós lemos esse versículo, nosso primeiro entendimento, a primeira interpretação que vem na nossa mente, aqueles que conhecem a história de Moisés, é que este versículo está falando da sua primeira fuga do Egito. Mas não, este versículo está falando do Êxodo. Deixa eu explicar isso. Talvez você esteja acompanhando e não conhece a história de Moisés. Eu fiz um quadrinho aqui para explicar um pouco sobre a vida de Moisés. Moisés, nós podemos dividir a vida dele em 3 períodos de 40 anos. O primeiro período de 40 anos é o seu nascimento, a sua educação hebraica e egípcia e a fuga após matar um egípcio. Moisés, então, quando já com 40 anos, ele decidiu assumir o partido dos filhos de Deus, do povo de Israel, mas ele não sabia como fazer isso e ele acabou cometendo um assassinato.
Ele viu um egípcio maltratando um judeu e ele foi e matou esse egípcio. E aí ele foge com medo de Faraó, com medo do rei, com medo da cólera do rei, ele foge. Então certamente o versículo 27 não está falando dessa fuga após matar o egípcio. E então o segundo período da vida de Moisés são 40 anos que ele habita no deserto. E no deserto ele se tornou pastor de ovelhas e ele também se casou no exército. No deserto. O exército também é quase um deserto, né? Então ele também se casou e constituiu família. Ele se tornou o genro do sacerdote de Midian. E ele viveu 40 anos ali no deserto. E foi no deserto que o Senhor chamou Moisés, quando ele tinha 80 anos, por meio de uma sarça ardente, e disse: você vai libertar o meu povo. Então os últimos 40 anos da vida de Moisés é cumprindo esse chamado. O versículo 27 está nesses últimos 40 anos da vida de Moisés, porque ele volta ao Egito e pela fé ele abandona o Egito, não se preocupando com a cólera do rei, com a cólera do faraó. O faraó sofreu as 10 pragas e ainda assim, cheio de ira, foi atrás do povo de Israel para destruí-los, para alcançá-los ali no Mar Morto e matá-los e trazer aqueles que ele não houvesse matado para continuarem escravos. Mas Moisés não teve medo. Isso é maravilhoso. Então os últimos 40 anos da sua vida ele cumpriu o seu chamado de libertar e liderar o povo de Israel até a Terra Santa, mesmo que o povo era de dura cerviz. Moisés ele ficou 40 anos na liderança desse povo e não entrou na Terra Santa. Ele olhou de longe, em cima de um monte, não entrou na Terra Santa. Foi Josué que levou o povo para a Terra Santa, mas Moisés entrou na vida eterna, no paraíso, na terra eterna que Deus tem preparado para nós. Aleluia. Então, pela fé, versículo 7, Moisés abandonou o Egito e ele não teve medo da cólera do rei. O que pode fazer os homens? Nós não devemos temer os homens, nós não devemos temer as circunstâncias, nós não devemos temer um vírus, nós precisamos temer a Deus. Ele é o Senhor. Por que nós tememos aquilo que pode tirar a vida e não tememos aquele que pode jogar a nossa alma na condenação do inferno? É este que nós devemos temer. O próprio autor de Hebreus fala sobre isso. Horrível coisa é cair na mão dos Deus vivo. Graças a Deus, o nosso Deus, ele é um Deus justo, mas também é um Deus gracioso. E quando temos fé nele, ele nos salva e nos resgata. Olha só, Moisés não ficou amedrontado, por quê? Porque permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Esse é o grande ponto. Nós vamos chegar daqui 2, 3 domingos a essa mesma conclusão. Por que Moisés não teve medo? Porque ele começou a olhar aquilo que realmente importava. Ele começou a olhar aquele que é invisível. A sua fé fez com que ele visse o Deus invisível, o Deus eterno, imortal, invisível, mas real. O nosso Criador. Ele teve os olhos fitos para o Senhor. E este é o ponto aqui. Nós precisamos olhar para Deus. Estamos vivendo uma calamidade. Os dias são tristes mesmos. Nós estamos perdendo pessoas queridas, pessoas que amamos, amigos, familiares. Tudo isso faz o nosso coração palpitar de ansiedade. Se nós paramos para pensar sobre a morte, e se eu morrer, isso vai trazer pânico, vai trazer desespero. Por isso nós precisamos olhar para Deus. E como olhamos para Deus? Oração, leitura da palavra. Por que há tantos cristãos amedrontados? Por falta de comunhão com o Senhor. Porque a TV é mais assistida do que a Bíblia é lida. Porque as mídias sociais são mais vistas do que o joelho no chão. É por isso. Então nós precisamos olhar para aquele que é invisível. Aleluia. Bom,
Se há coragem de não ficar amedrontado, também há coragem de renunciar aos prazeres transitórios dessa vida. Olha o que dizem aí os versículos 24 a 26. Pela fé, Moisés, já como quando homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Amém. Aqui nós temos o segundo evento na sequência do nosso texto. E esse evento é o evento da renúncia, da recusa de Moisés de ser herdeiro de Faraó. Moisés então completou os seus 40 anos, e Moisés era herdeiro de Faraó, era filho da filha de Faraó, receberia riquezas, glória por causa disso, talvez até a herança do trono. Mas Moisés recusou isto por causa do seu povo, por causa da promessa de Deus feita ao seu povo. Agora uma pergunta interessante é: como que Moisés sabia dessas coisas? Da onde Moisés recebeu a promessa de Deus? Da onde ele sabia que Deus viria para libertar o povo de Israel e levaria para a terra prometida? Moisés sabia por causa dos seus pais, porque os seus pais foram corajosos de ensiná-lo nos caminhos do Senhor. Então Moisés aprendeu com os seus pais, aprendeu sim toda a filosofia, toda a ciência do Egito, da nação mais poderosa daquela época, mas ele aprendeu com o povo escravo o poder do Rei dos Reis. E quando ele pesou isso na balança, a riqueza do Egito, a glória do Egito, ou o sofrimento com o povo de Israel, mas o galardão que vem do Senhor, Rei dos Reis, ele preferiu o galardão e o sofrimento com o povo de Deus. É isso que ele diz aqui. Ele preferiu, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó e preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. O povo de Deus era escravo e ele preferiu ser maltratado. Ele preferiu ser maltratado a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Tudo que Moisés quisesse, ele teria, porque ele era filho da filha de Faraó, era rico, todos os prazeres daquela época. Tudo que ele quisesse, ele poderia ter. Todas as mulheres que ele quisesse, toda a riqueza que ele quisesse. Mas ele considerou todas essas coisas como perca, como refúgio, como diz Paulo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Porquanto, versículo 26, considerou o opróbrio, considerou ser desprezado, humilhado, insultado, rejeitado. Isso é o opróbrio de Cristo, por maiores riquezas e tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. É interessante porque Moisés, ele já tinha algum entendimento do Messias que viria. A revelação de Deus, ela é progressiva. Abraão já tinha um certo conhecimento que passa para os seus filhos. Moisés já tinha um conhecimento porque recebeu dos seus pais. Depois Moisés recebe de Deus algo mais e passa adiante. Então, de pouco a pouco, Cristo vai se revelando no Antigo Testamento e vai ficando claro que vai vir um Messias, um grande libertador, o Senhor, até que ele vem, e é o ápice de toda a revelação de Deus, que nós já temos, Cristo, o nosso Senhor, que veio para morrer em nosso lugar. Então Moisés, ele considerou o opróbrio de Cristo, mesmo sem saber ainda todas as informações de quem seria esse Cristo, mas ele considerou por maiores riquezas e tesouros do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, a vida eterna. Olha, meus irmãos, muitos cristãos não têm coragem de renunciar aos prazeres territórios ou transitórios, efêmeros dessa terra. Não tem. Estão apegados à riqueza, apegados a essa vida, apegados ao conforto, apegados aos prazeres, apegados. Não renunciaram,
vivem com o coração cheio de ídolos. Moisés renunciou tudo, toda a riqueza, toda a glória, toda a fama. Ele preferiu sofrer. Será que você preferiria sofrer junto com o povo de Cristo? Ele preferiu sofrer por causa da glória de Deus. Aleluia. Em terceiro lugar, meus irmãos, Moisés também teve coragem de confiar na salvação do Senhor. Ele teve coragem de não ficar amedrontado, ele teve coragem de renunciar aos prazeres transitórios, e ele teve coragem de confiar na salvação do Senhor. Há dois eventos agora nesse último ponto. O quarto evento, nós temos aí no versículo 28, que pela fé ele celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Aqui nós estamos mais uma vez no último período da vida de Moisés, os 40 últimos anos, aonde ele está no início desses 40 anos, pedindo a Faraó, indo até Faraó, pedindo que o seu povo fosse liberto. E o Faraó endureceu o seu coração. Na verdade foi Deus em sua soberania que endureceu o coração de Faraó. E Deus enviou 10 pragas no Egito contra Faraó, para que Faraó pudesse libertar o seu povo. E a última praga é a morte dos primogênitos, aonde o Senhor instituiu a Páscoa. E ele deu uma orientação simples, mas uma orientação bastante estranha, que o povo de Israel deveria matar um cordeiro, e deveria pegar o sangue desse cordeiro, e passar o sangue desse cordeiro nos umbrais da porta. Olha que coisa simples, mas estranha. Passar sangue na porta. Por quê? Porque naquela noite, segundo o Senhor, o anjo da morte passaria, e toda a casa no Egito que não tivesse o sangue na porta, o primogênito morreria. Isso, claro, está apontando para Cristo, está apontando para a morte do unigênito Filho de Deus. Mas o sangue aqui é o sangue que simboliza o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui o que Moisés então fez foi confiar na palavra do Senhor, mesmo sem entender. Ele obedeceu, ele confiou na provisão e na salvação. E todo o povo de Israel o seguiu, matou um cordeiro e passou o sangue nos umbrais da porta. Porque eles confiaram que o nosso Deus é um Deus da libertação, é um Deus da salvação, é um Deus da proteção, é um Deus que livra, salva e guarda o seu povo. E assim se fez. E certamente o autor de Hebreus, ao trazer essa cena aqui para os irmãos judeus da era cristã, do primeiro século da era cristã, da segunda geração de cristãos, está dizendo: olha só, é o sangue do cordeiro que salva, então não saia do sangue do verdadeiro cordeiro. O sangue de Cristo é superior ao sangue desses cordeiros pascuais. O sangue de Cristo é superior e suficiente. Cristo morreu na cruz, e somente aquele que é marcado pelo seu sangue tem a vida eterna e não passará pela segunda morte. Então Moisés confiou na salvação e celebrou a Páscoa, obedeceu, derramou o sangue, porque este sangue simbolizava o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós precisamos confiar na salvação do nosso Deus. Eu não estou dizendo aqui que Deus vai nos livrar de pegar essa pandemia, de pegar esse vírus. Nós podemos pegar. Muitos irmãos pegaram. Eu não estou dizendo que Deus vai nos livrar de morrer por causa desse vírus. Meus queridos, eu perdi muitos irmãos cristãos, pastores, servos do Senhor, que morreram por causa da Covid. Não é este o ponto aqui. Nós podemos pegar sim, nós podemos até morrer, ver queridos nossos morrendo. Eu estou dizendo o seguinte: a nossa alma não vai para o inferno, porque nós temos o sangue de Cristo, e se morrermos nós estaremos vivos com Ele. É uma certeza que devemos ter no coração. Aqueles que morrem no Senhor descansam das suas fadigas. Aqueles que morrem no Senhor estão em melhor situação do que nós. É uma verdadeira promoção.
Não é promoção, porque promoção é muito insignificante. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Claro que nos entristecemos, claro que ficamos enlutados, claro que a saudade, a falta daqueles que amamos vem em nosso coração, mas nós precisamos confiar no Senhor e sermos consolados pela certeza da vida eterna. E o texto continua também falando sobre libertação e salvação. O último versículo fala: pela fé atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Olha que coisa. Quando o povo de Israel foi liberto, depois dessa 10ª praga, Faraó ainda assim teve o seu coração endurecido e mandou os seus exércitos ir atrás. E os exércitos acompanharam o povo de Israel na beira do Mar Vermelho. E lá no Mar Vermelho o povo de Israel começou a murmurar, falar: Moisés, era melhor que nós ficássemos lá, agora você nos trouxe aqui para morrermos aqui. Então Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: vai, faz o povo marchar. Olha que coisa. Moisés poderia questionar: mas Senhor, tem um mar aí na frente, como que faz? Deus diz: faz marchar. E quando chegar no mar, coloque o seu cajado sobre o mar. E Moisés fez o povo marchar. E quando colocou o seu cajado no mar, um vento veio, o sopro do Senhor, e abriu o mar. E o povo passou a seco, recebendo o batismo das águas que estavam acima deles, respingando, mas com o pé na terra. E quando os egípcios foram passar, o que aconteceu? Eles foram tragados, imergidos, morreram afogados, porque a glória do Senhor fez isso. E porque também nós não podemos pensar que podemos atravessar mar sem fé. Eles foram tragados pela fé. O povo de Israel, Moisés, pela fé, eles atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Deus providenciou o livramento. Sim, meus irmãos, Deus pode providenciar o livramento daqueles nossos queridos irmãos que estão na UTI. Deus pode curá-los, porque Ele é Deus. Todo poder é dEle, e Ele fará a sua vontade. Nós devemos continuar crendo no seu poder, confiando na sua vontade e entregando os nossos queridos em oração, porque o nosso Deus é um Deus de salvação. Aleluia. Eu quero concluir com uma citação do texto de Deuteronômio, capítulo 31, versículos 6 a 8. Deuteronômio 31, 6 a 8, nós temos uma situação no final da vida de Moisés. Quando Moisés, já com 120 anos, à beira da terra prometida, junto com aquele povo, sabe que ele não irá adiante, então ele chama o seu sucessor, que é Josué, e Josué é o nome hebraico para Jesus, que é um nome grego. Deus salva, Yahvé salva. Então ele chama Josué e fala: Josué, você vai entrar na terra santa. Então Josué, olha o que ele diz, tanto para o povo e depois para Josué: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Eu amo esse texto. Nós temos uma pregação
que eu fiz há algum tempo nesse texto, está no nosso YouTube, é a pregação mais visualizada no nosso YouTube, depois os irmãos podem procurar, renovando a fé e a coragem. Como nós precisamos ser corajosos, como nós precisamos não nos atemorizar, como nós precisamos compreender, meus irmãos, que Deus está diante de nós, que Ele está conosco. Ele nos prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não duvide disso. Na doença, na tribulação, na fartura ou na pobreza, Deus está conosco. O relacionamento dele é eterno. Nós cremos que a aliança que Deus firmou conosco em Cristo Jesus é inquebrável e durará para todos sempre. Não é igual o casamento, até a morte vos separe, até que a morte vos separe. Não. O nosso relacionamento de aliança, firmado pelo sangue de Jesus, é para todo sempre, porque nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Então, meu querido irmão, busque coragem no Senhor e não viva com o coração atemorizado. Se entregue para Ele, ore, leia a Bíblia, não saia do seu quarto até o seu coração se acalmar. Por que tanto desespero? Se coloque diante de Deus. Meus irmãos, eu não estou falando aqui de uma atitude prepotente, imprudente. O prepotente, o imprudente, ele se acha corajoso sem orar, sem confiar, sem descansar no Senhor. Ele se acha corajoso porque é forte, porque é jovem, porque é atleta, porque toma os seus remédios, porque tem a sua conta recheada de dinheiro. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo para você ser corajoso na sua própria força. Isso é insensatez. Você não é forte. Nenhum de nós somos. Esse vírus nos mostra isso. Porque derruba o que se acha forte. Porque destrói todo um mundo, todo um sistema mundial que arrotava a força, que se achava poderoso. Eu estou dizendo, busque coragem no Senhor, porque Ele dá força aos que fracos são, porque Ele fortalece os abatidos. Não viva com o coração atemorizado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então tenha coragem de ensinar os seus filhos a fé e a confiança no Senhor e a dependência em dias difíceis. Moisés aprendeu da sua mãe, do seu pai, da sua família. Ele aprendeu, e mesmo depois aprendendo as filosofias, as ciências, a idolatria egípcia, ele não abandonou a fé. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó por causa daquilo que ele aprendeu na sua infância, a confiar no Senhor. Você, pai, você está ensinando o seu filho a confiar no Senhor. Você, mãe, você está ensinando a sua filha a confiar no Senhor. Meus irmãos, os nossos filhos vão olhar para nós, e se nós estivermos desesperados de um lado para o outro, aonde eles vão encontrar exemplo de coragem, de dependência, de descanso, se nós estamos ficando desesperados e não conseguimos descansar? Vamos criar crianças frustradas que não conseguem confiar no Senhor. Os nossos filhos precisam aprender dependência ao Senhor em dias difíceis. Os dias são ruins, então vamos nos ajoelhar e vamos orar. Está faltando comida, vamos nos ajoelhar que Deus proverá. Em nome de Jesus, tenha coragem de renunciar às idolatrias desta vida, mesmo que você venha sofrer tribulação e opróbrio, perseguição, insulto. Seu coração
coração está pegado com este mundo, a Bíblia te orienta, meu irmão, não sou eu, é a palavra do Senhor: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque o amor do Pai não está no mundo, e aquele que ama o mundo não vem de Deus. Ou você ama o mundo, ou você ama a Deus. Tenha coragem de descansar na redenção de Cristo, de crer no galardão da vida eterna e de não duvidar das promessas do Senhor. Descansar, crer e não duvidar. O nosso Senhor nos promete muitas coisas na palavra do Senhor, na Bíblia. Cada promessa confortadora. Há também uma frase que é sempre colocada nas mídias sociais nesses tempos, de alguém que leu a Bíblia e diz: tudo vai dar certo, no fim tudo vai dar certo. Eu li a Bíblia diz isso. Às vezes nós estamos lendo outras coisas, lendo o mundo e a fraqueza do mundo, mas se confiamos nas promessas do Senhor, a promessa é que em Cristo Jesus somos mais do que vitoriosos. Romanos 8. Leia Romanos 8. Quando terminarmos esse culto, essa transmissão, vai lá para Romanos 8. Leia em nome de Jesus. Leia a partir do versículo 28. Deus é fiel. A última aplicação, meus irmãos: tenha coragem de obedecer a Deus e permaneça firme até o fim. Moisés obedeceu, matou o cordeiro junto com o povo de Israel, e todos passaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Meus irmãos, a fé exige obediência. Deus nos manda: faça, siga os meus ensinamentos. Nós estamos falando isso, que fé se demonstra na prática. Aquilo que você crê se demonstra no dia a dia. O que você faz, a forma que você se comporta, a forma que você segue Jesus. Ser cristão é ser seguidor de Cristo. Não é cristão aquele que não segue a Jesus. Ser cristão é ser seguidor do nosso Senhor Jesus Cristo, dos seus ensinamentos. Então obedeça e permaneça firme até o fim. Em nome de Jesus, por sua cabeça. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus. Coloquemos de pé, meus amados. Senhor Deus, nos dê coragem para enfrentar este mundo tenebroso, as perseguições, a tribulação, o sofrimento, as doenças, a pobreza, a escassez. Nos dê coragem e certeza que Cristo Jesus venceu o mundo e nele somos mais do que vitoriosos. Nos perdoe pela nossa falta de fé, nos perdoe pela nossa covardia, pelo amedrontar do nosso coração. Fortalece a nossa fé, fortalece o nosso coração. Por favor, ó Deus, vá, ó Pai, por meio do seu Santo Espírito,
desesperado, daquele, ó Deus, que não está conseguindo confiar, e converta o seu coração a Ti, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as santas consolações do nosso Deus e a presença constante do Santo Espírito, que sempre está conosco e nunca nos abandona, que vai adiante de nós, seja sobre vós, povo do Senhor, hoje, para todo sempre.